esse problema todo quanto à parte ambiental. Então, temos os dois lados durante esse período? Temos. Vai surgir um novo contexto, uma nova realidade? Sim. Mas de que forma que a gente vai pensar esse novo normal? O que a gente vai fazer para que as consequências sejam as menores possíveis? Assim como na nossa vida pessoal, ela afetou não, a todos. Mas o que a gente vai fazer disso? Como eu brinco, a gente tem que tentar fazer do limão uma limonada. Então, a gente precisa pensar formas de como amenizar esses impactos gerados, né, a partir dessa necessidade, então, de uma maior demanda da utilização desses produtos que são necessários para proteção enquanto o período de pandemia, do Covid ainda estar ativo, né? Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, tentar justamente pensar novas estratégias de conscientização. Ah, mas isso sempre foi feito e, né, o pessoal não se conscientiza. A gente pode não ter uma conscientização em massa, mas a gente não pode deixar de acreditar que, aos poucos, as pessoas vão tendo essa consciência. Porque, justamente, tem pessoas que agora, por conta da situação econômica, estão repensando suas atividades, então, por que não também introduzir essa questão das práticas ambientais? Então, tem muita gente mais ligada agora, é algo que a gente vê que felizmente a sociedade está mais aberta a novas realidades, às novas possibilidades, então é algo que até quanto à alimentação, a gente sabe que o pessoal está bem mais atento ao que é saudável, o que é não saudável, e isso não foi algo que ocorreu do nada. Então, houve todo um processo e que, felizmente, agora a gente está conseguindo perceber que o pessoal tem mais consciência quanto a isso. Então, acredito que nós ainda temos essa possibilidade de reverter essa questão toda ambiental, justamente através da conscientização, mostrando o impacto todo, principalmente com o passar do tempo, até a questão da freada da sociedade, né, enquanto as suas atividades, foi bem importante para mostrar que a gente consegue, sim, diminuir a quantidade de emissão de poluentes. Foi porque as indústrias pararam? Não, tranquilo, óbvio que a gente tem que pensar também no econômico, porque a gente demanda disso para a sobrevivência, né, porque a sociedade tem essa questão que depende, né, da questão financeira para a sobrevivência, mas e de que forma que a gente consegue, então, outros meios de também reduzir, como a gente conseguiu fazer agora, quando precisou parar as indústrias, quando a gente teve que ficar nas nossas residências, em que não houve a mobilidade, né, então, dos veículos, liberando esses poluentes. De que outras formas a gente pode fazer para reduzir? A gente tem as energias renováveis, então a gente tem várias fontes de conseguir, né, incentivos para que a população comece a ter essa consciência. Então, outros países, inclusive, estão fazendo muito significativamente isso, então até o incentivo à compra de carros que sejam elétricos, para evitar justamente a liberação desses poluentes, para que as casas todas sejam já construídas com esses equipamentos de energia solar, enfim, então tem uma série de possibilidades e que eu acredito que justamente esse novo normal, ele deva ser baseado justamente nisso. Tem que vir a consciência ambiental junto. Como eu digo, nada é instantâneo, mas a gente tem essa possibilidade, sim, de construir uma sociedade melhor do que éramos antes dessa pandemia. Neste momento, a gente ainda está sobre aquela questão, como eu digo, que humanos fazendo ainda aquela coisa do egocentrismo, né, que a gente sempre voltado para o nosso próprio umbigo, de querer só pensar no agora e no nosso consumo. Mas, se a gente seguir incentivando e implementando medidas que possam serem bem visíveis à população de que isso não vai nos trazer prejuízos, pelo contrário, vão ter benefícios, principalmente a longo prazo, até da questão mesmo das energias renováveis. A pessoa que tem em casa, além de não estar, no caso, pagando
a energia, né, quem instala, por exemplo, a energia fotovoltaica, ela além de estar tendo uma economia financeira pela questão de não estar pagando energia, já que ela produz sua própria energia, ela ainda está ajudando o meio ambiente, porque ela está reduzindo, né, a questão toda até da emissão, né, dos poluentes, enfim. Então, ela contribui e ainda também recebe benefício. Então, eu acho que tem muito disso da gente poder mostrar para a população o quanto nós temos como agir, mesmo dentro daquele nosso contexto de, como é que eu posso dizer, mesmo que eu não seja um ambientalista, eu tenho como ter consciência de que isso é benéfico para o ecossistema como um todo. Então, e eu dentro deste contexto também vou ter benefícios, né, as pessoas que habitam comigo, enfim. Então, acredito muito nisso, que a gente pode ainda, e principalmente quem está na universidade, nesse ambiente em que a gente consegue transferir conhecimentos, em que a gente consegue mostrar a partir das nossas falas e principalmente atitudes, que nós podemos fazer, né, um novo normal muito melhor do que nós tínhamos, mas a gente precisa rever nossas atitudes certamente nesse sentido. Não sei se alguém, eu tô vendo que tá tendo movimentação no chat, eu fico até agoniada, porque eu não sei se estão falando alguma coisa, estão perguntando. Leon. Também não sei quanto tempo que eu posso me estender, porque eu sei que a Fernanda também vai fazer a fala dela. Não, tá no teu tempo ainda, Thaís. Eles estão colocando algumas perguntas e algumas dúvidas também sobre a assinatura do formulário para a presença. Então, aproveitando, já que eu entrei aqui para falar, se alguém está com problema para assinar o formulário, coloque aí qual o problema. A princípio é só preencher e enviar. Caso num dos campos de e-mail não consiga colocar o e-mail, pode deixar um dos campos em branco, desde que consiga colocar o e-mail num dos campos, está valendo, tá? Era isso por enquanto, e eu estou anotando as perguntas aqui, Thaís, pode ficar tranquila. Tá? Não te preocupa com o chat. Não, tranquilo. É coisa de professora, porque eu estou dando aula agora nesse sistema remoto, e aí eu tenho que sempre ficar cuidando do chat. Então eu começo a ficar, vejo que ele está piscando ali, começo a ficar preocupada se estão querendo fazer alguma pergunta enquanto eu falo. Então, pessoal, se a gente for colocar numa balança a questão pandemia, tivemos impactos negativos? Tivemos, obviamente, todos afetados, principalmente a questão econômica está pesando bastante, muita gente foi demitida, né, perdeu seus empregos, teve que parar atividades que estavam fazendo, as crianças, né, estão, em sua grande maioria, em casa, enfim, mudou muito o que era o nosso normal. Mas a gente também pode pensar, né, tentar enxergar o lado positivo, que é justamente a questão de que a gente viu que a gente é capaz de emitir menos poluentes, então, para a atmosfera. A gente pode pensar na questão que a gente viu que nós somos capazes, né, de rever todas essas atitudes e principalmente a questão até do consumo, principalmente, a produção, no caso, de resíduos, né, que apesar de ter aumentado, a gente pode pensar em soluções de que forma a gente pode contornar toda essa questão da produção da utilização, né, mais precisamente desses descartáveis. Então, todo esse contexto da pandemia, a gente viu coisas até pensando em natureza e na parte ambiental que não se via há muito tempo, né? Então, até animais silvestres chegando em áreas totalmente urbanas, justamente pelo fluxo menor nesses grandes centros. A desova de tartarugas foi incrivelmente maior nas praias, justamente pelo menor fluxo, né, de pessoas nesses locais. Lá na Cordilheira do Himalaia, que se viu, né, uma das montanhas que não se via há mais de 80 anos. Então, nós tivemos também pontos positivos ambientalmente falando, em que, apesar, né, de nós estarmos com essas incertezas, né, quanto aos riscos inerentes a esse vírus, que, obviamente, todo mundo se preocupa, todo mundo tem medo, né, dessa incerteza, né, porque a gente nunca sabe
se a gente pegar, como que vai ser, a princípio não sou grupo de risco, mas e se? Então, apesar de todas essas incertezas, ambientalmente falando, apesar da questão da produção do lixo intensa, a gente viu muito essa questão também de fatos ligados ao meio ambiente que foram importantes e significativos de mostrar que realmente a gente impacta muito a natureza, né? Porque no momento que a gente se enclausurou, vários eventos que não se viam ocorrer, ou se viam, mas numa menor quantidade, ou às vezes nem ocorriam, foi possível, justamente por quê? Porque nós, humanos, a gente interfere nas todas as formas de vida do planeta, né? Então, mostrando o quão importantes e significativos nós somos nesse processo e o quão responsáveis nós somos. Então, nós precisamos, né, fazer uma análise dessas nossas atitudes quanto ao meio ambiente e lutarmos pela causa. Então, eu acho que essa é a maior missão que eu vejo, né, no período pós-pandemia, que a gente veja o quão importante nós somos nesse processo, que a gente vista realmente a carapuça da causa ambiental, porque nós conseguiremos sim reverter isso, só precisamos ter essa consciência que não é os políticos acabam que interferem de uma forma drástica, sim, principalmente quando as políticas, né, que seriam justamente para proteção desse patrimônio natural não ocorrem. Mas nós, enquanto, né, população, a gente tem como também fazer a nossa parte. Não é porque o governo X não gera nenhum incentivo, não fiscaliza, não faz, né, por onde, mas eu acredito sim que nós, cada um fizer a sua parte, a gente consegue fazer um período pós-pandemia muito melhor, enquanto indivíduos que têm consciência do seu papel dentro da natureza e nesse contexto todo ambiental. Acredito que era isso, até porque eu já usei os minutos que a mim foram cedidos. Leon? Bom, obrigado, Thaís, pela tua fala. Acho que deu uma visão panorâmica, né, sobre o contexto do meio ambiente em geral, né, dos recursos naturais, especialmente, né, biodiversidade, digamos assim. Isso. Né, dentre todos os sistemas do planeta Terra, talvez a biosfera é o mais sensível deles, né, e o que mais vem sofrendo o impacto da ação humana. Exato. Agora nós temos, então, uma segunda fala, né, pessoal? Eu vou apresentar rapidamente a nossa colega. Por acaso fechou aqui meu arquivo. Deixa eu só abrir rapidinho aqui. A próxima fala, então, a próxima palestrante é a Fernanda Lucas, ela é doutoranda da USP, da Universidade Estadual de São Paulo, ou melhor, Universidade de São Paulo. Te apresentar rapidamente e compartilhar a tua tela, tá bom? Tudo bem. Opa. Tá. Vi que alguns conseguiram preencher a lista de presença. Se mais alguém estiver com... tá? E
A Fernanda, ela é bacharel e licenciada em Ciências Biológicas, né, pela Unesp, desculpe, eu só falei do teu doutorado. O doutorado no Centro de Energia Nuclear em Agricultura, o SENA, da USP, e é mestre em Biodiversidade Vegetal e Meio Ambiente. E tem experiência em diferentes campos, né, desde docência, extensão rural, etc., em 2015, se não me engano, né, que ganhou o segundo lugar no projeto mais inovador da área de agricultura do Fórum de Jovens Cientistas dos Países Integrantes do BRICS. Bom, enfim, Fernanda, fique à vontade, pode compartilhar a tua tela. Tá. Vamos ver se eu consigo aqui, peraí. Enquanto tu compartilha, eu vou fazendo alguns comentários. Temos 31 pessoas hoje na sala, 32, acabou de entrar mais uma. E... não, 30 pessoas, porque uma sou eu, né? Mas, assim, pessoal, nós tínhamos uma meta de 30 inscritos, porque era um seminário bastante... Era para ser um evento intimista, assim. Nós conseguimos reunir pessoas para discutir, mas acabou que nós chegamos aos 90 inscritos, né? Essa internet tem dessas coisas, as coisas se multiplicam, né? E isso é muito bom. E eu acredito, assim, que a maioria das pessoas, então, pelo que eu estou acompanhando nesses 2 encontros, a maioria das pessoas, elas acabam escolhendo aqueles temas que mais lhe interessam, como nós vamos ter 5 encontros, como são 5 encontros no total, cada um enfocando uma área, eu acredito que seja mais ou menos esse o critério do pessoal que está se inscrevendo. Eles acabam escolhendo aqueles encontros com os quais tem mais afinidade. Mas, para formar uma visão geral, é sempre bom que a gente tente colher um pouco da contribuição de cada área do conhecimento. Essa é a ideia da interdisciplinaridade, e a questão da sustentabilidade e meio ambiente exige essa capacidade de diálogo entre as diferentes áreas, tá bom? Bom, pessoal, eu estou entregando vocês para a Fernanda, à vontade, Fernanda. Tá certo, Leon, muito obrigada, boa tarde a todos, eu agradeço muito pela oportunidade de compartilhar um pouco do conhecimento que que eu fui acumulando ao longo dos anos. Muito, muito obrigada por essa oportunidade e espero que seja proveitoso para todos aqui. Então, eu acho que o tema ele é bastante desafiador, né? Porque ele não contempla apenas a questão da pandemia e da doença, da Covid-19 propriamente dito, né? Ela trouxe impacto em uma série de áreas, como a colega Thaís já mencionou. Então, a minha ideia aqui é conversar com vocês e apresentar um pouco dos aspectos sobre a biodiversidade, como é que a biodiversidade se forma, o que interfere nela, como que as nossas ações interferem na biodiversidade, no clima, e aonde a pandemia se coloca nessa história, né? Há muito tem se falado do novo normal, do normal, mas pensando nisso, né, a gente sempre escuta a seguinte frase, né? A pandemia da Covid-19 alterou o nosso normal, mas o que vem a ser esse normal? Será que a gente tem um conceito bem estabelecido disso na nossa cabeça e que ele ultrapasse o senso comum? Eu tenho muita preocupação com isso, porque eu acho que a gente, enquanto membro da academia, a gente precisa entregar esse serviço, né? Da gente conseguir pensar para além do senso comum e a gente desconfiar das notícias que a gente vê, a gente se preocupar em talvez entender ou estudar um pouco mais determinados conceitos para que a gente possa ter mais do que opinião, a gente possa ter pensamento. Eu tenho um professor amigo que ele sempre dizia o seguinte: quem acha, só acha porque está perdido. Então, a gente, enquanto cientista, não acha, a gente pensa.
E a gente, enquanto pessoas preocupadas com o bem coletivo, com a sustentabilidade, e entender se a pandemia ela pode ser interpretada como problema ou como oportunidade, a gente tem que ultrapassar o senso comum. Mas então, o que é normal? Eu compartilho aqui com vocês a ideia que está presente neste documento aqui, neste artigo, Normalidade Estatística, todos os conceitos que eu colocar aqui para vocês, eu estou deixando também da onde os artigos-fonte que eu utilizei. E depois, ao final, quando a gente terminar a apresentação, eu vou combinar com o Leon uma forma da gente conseguir, uma forma que a gente possa disponibilizar para vocês todos, não só aquilo que está apresentado aqui, mas um pouco a mais, para que vocês consigam entender um pouco mais desse conceito, se vocês tiverem disponibilidade e interesse para ler, tá certo? Então, a estatística, ela tem por objetivo fundamentar as inferências, né, em situações de incerteza, ou seja, como a gente faz para ultrapassar, baseado em que a gente ultrapassa o senso comum e a nossa opinião, né? Como a gente faz para entender que aquilo é um conceito. Então, por exemplo, é possível a gente pesquisar clinicamente todas as pessoas que foram infectadas pela Covid-19? Para que a gente pudesse fazer isso, a gente não conseguiria pesquisar todos, mas o que a gente tem que fazer, então, é selecionar, dentre os infectados, uma parcela desses indivíduos que possa representar esse grupo. Ou seja, a gente tem que retirar uma amostra deles. Quando a gente fala em amostra, né, amostra, estatística, e voltamos de novo na normalidade. Muitos de vocês já ouviram falar no conceito de distribuição normal, ou de normalidade, mas quando a gente tem uma população, seja essa população pessoas que estão doentes e que a gente precisa investigar quais são, o que afeta, o que produz essa doença, quais são os efeitos dessa doença no corpo, como a gente faz para combater essa doença, de que forma a gente pode estudar esse patógeno, ou buscar uma solução, uma vacina, um remédio. A gente precisa, então, dessa amostra, entender quais são as características dela. Dentre essas características, existem 3 essenciais, que eu mostro aqui nesse gráfico abaixo para vocês, né? Que é o conceito de moda, mediana e média. A moda é um valor de maior frequência, ou seja, dentre aquele grupo estudado, qual é o número de pessoas, por exemplo, que tem, além dos sintomas epidérmicos, tem também os sintomas sanguíneos, os sintomas de infecção pulmonar. Quais deles? Quantos são eles? Quais deles apresentam apenas um grupo de sintomas ou outro grupo de sintomas? Então, a moda, ela está relacionada com o valor de maior frequência que a gente encontra nessa população. A mediana, por sua vez, ela é um número, um valor que ocupa uma posição central, ou seja, como se ela estivesse bem no meio dessa distribuição. Então, se eu tenho muitas pessoas que apresentam todas as variações, todos os sintomas possíveis que a Covid expressa, e eu tenho algumas pessoas... Oi? Fernanda, desculpe te interromper, Não está aparecendo a apresentação. Só um segundo, desculpa, gente. Espera aí. Compartilhe. Eu achei que era só eu, porque como eu estava mexendo em outras coisas, e aí alguém comentou aqui. Deixa eu ver, porque eu achei que eu estava compartilhando aqui. Só um segundo, então, gente, desculpa. Eu já estou falando aqui um monte, achando que vocês estão vendo tudo. Espera aí, só um segundo. Tá dizendo que eu não consigo compartilhar a minha tela. Deixa eu ver. O Google Meet está compartilhando a sua tela. Vocês estão vendo? Não, ainda não. Tá, só um segundo. Só tem um cabeçalho. Só tem o cabeçalho.
Estou testando aqui, ele está me dando 3 opções. Eu estou testando aqui para ver se eu consigo... Onde está o compartilhamento da tela? Deixa eu ver uma janela. Ah, agora eu acho que dá certo. Desculpa, gente. Agora sim? Agora vai. Ok, então. Obrigada e desculpa. Sim, agora sim. Tudo bem. Opa, desculpa. Deixa eu voltar aqui. Bom, então, o artigo do qual eu tirei esses conceitos que eu estou apresentando para vocês, são conceitos muito conhecidos, né, na estatística, enfim, para a gente que é do meio acadêmico, são coisas que a gente escuta bastante. E a ideia é que a gente consiga, então, dialogar entre esse conceito, né, de normalidade, todo mundo fala normalidade na nossa vida cotidiana, né, em busca ao novo normal, que a pandemia está forçando a gente a descobrir um novo normal, mas o que é esse normal? Então, esse artigo que se chama Normalidade Estatística, foi de onde eu tirei uma parte desses gráficos e alguns desses conceitos. Depois, se vocês quiserem, eu vou deixar o link disponível, tá? Ele é um artigo aberto. Bom, então aqui, como eu mostrava antes, nós temos, então, esses 3 parâmetros, né? Moda, mediana e média. Então, esse gráfico aqui, ele representa o número de pessoas, a distribuição do número de pessoas que infectadas com determinados sintomas. Então, a gente tem, neste número 1, a moda. A moda, que é o valor de maior frequência dentro da minha população. A mediana, que ela é exatamente o valor que fica na posição central da minha distribuição. Então, é como se ela estivesse exatamente no meio, né? Se a gente pudesse desenhar da forma como ela está desenhada graficamente, é como se a gente conseguisse identificar que antes dela a gente tem essa população que está sendo avaliada, essa amostra que está sendo avaliada, a gente tem 50% antes dela e 50% depois dela, porque ela ocupa exatamente a posição do meio. E a média, ela se refere à média aritmética dos valores que a gente pesquisou, dos valores que foram atribuídos. Esses 3 parâmetros, eles são importantes porque eles vão ajudar a gente a construir essas curvas aonde a gente vai conseguir avaliar a população, né? Onde a gente vai conseguir identificar a população, onde a gente vai conseguir avaliar essa amostra que a gente está estudando. Seguindo aqui para esse gráfico, a gente vê o seguinte: o valor da mediana, que seria o número 2, ele fica exatamente... O valor da média, desculpa, ele fica exatamente aqui, nesse eixo central, porque ele representa a média aritmética desses valores. E aí, às vezes, esses valores, eles têm uma variabilidade em relação à sua mediana, né? Essa variabilidade, então, por exemplo, eu sei que existem pessoas infectadas por Covid e a média de idade dessas pessoas é de 25 anos, para a amostra que eu estudei. Só que eu tenho uma distribuição de frequências onde eu encontrei que uma parte dessa minha amostra tem 21 anos, 22 anos, e a outra parte tem... desculpa, eu falei 25, né? Então, a primeira parte tem 24 anos e a segunda teria 26. Ou seja, ele está um desvio, é como se ele fosse um ano para mais, um ano para menos. Aqui a gente identifica como se fosse um desvio padrão. Um desvio em relação à nossa média aritmética. Então, para a estatística, o normal é aquilo que permanece no intervalo. Ou seja, não é um número fixo. Normal, ou uma população que tem normalidade, é aquela onde as frequências em que a gente encontra, né, os valores que a gente encontrou dessa amostra, eles estão distribuídos de uma forma em que a gente consegue verificar as frequências através desse desvio padrão. Para que a gente entenda que esse normal, para que a gente consiga identificar, né, que essa amostra ela tem normalidade, que ela é normal, significa, então, que os valores médios que a gente encontrou, eles estão a 1 ou 2 desvios padrões em relação à minha média.
Portanto, quando a gente pensa na normalidade, a gente pode pensar que ele é um fenômeno, um evento ou uma manifestação em que os parâmetros conhecidos, eles possuem valores que estão, né, entre a minha média aritmética e 1 ou 2 desvios padrões. Mas o que isso tem a ver com a questão da pandemia? Quando a gente pensa em normalidade, né, o que para a gente é normal? É normal a gente ter saúde, é normal a gente ter comida, é normal que a gente possa se deslocar da nossa casa para o nosso trabalho sem ter que se preocupar com doenças infecto-contagiosas, sem ter, por exemplo, que utilizar máscara. É normal que a gente possa ir ao supermercado e comprar aqueles bens de consumo, ou que a gente possa usufruir dos recursos naturais da forma como a gente habitualmente tem feito. E o que a pandemia nos traz é justamente uma reflexão sobre esse comportamento e esses parâmetros médios que a gente tem como rotina para a gente, né? E muitas vezes o que a gente pode pensar que seja um comportamento padrão ou rotineiro, na verdade, ele não necessariamente ele está vinculado a um normal que mantenha a sustentabilidade. Talvez o normal aquilo que a gente identifique como comportamento médio ou como possibilidade de conviver, de viver, de consumir, talvez isso não seja exatamente o tipo de consumo e de utilização dos recursos naturais que o nosso planeta tem capacidade de suportar, ou que seria interessante para a gente manter os pilares da sustentabilidade, né? Que eles estão vinculados não só com os recursos naturais que o nosso planeta pode produzir, mas com os que o nosso planeta oferece, mas com a capacidade econômica de usufruir desses recursos, mantendo esses recursos para a nossa geração e para as próximas, para que essa sustentabilidade seja capaz de manter todas as características culturais que as diferentes sociedades podem apresentar e podem desenvolver de acordo com o ecossistema e com o ambiente que vivem, e especialmente que ele mantenha condições para manter todos os outros seres vivos, que não só os humanos, em condições de perpetuar as suas próximas gerações. Então, quando a gente fala de que a pandemia ela pode alterar esse normal, ela alterou o nosso normal, a gente tem que pensar exatamente quais são os elementos que compõem essa normalidade que se fala no senso comum. Quando a gente trata da biodiversidade, a gente tem alguns elementos que ajudam a mantê-la e que ajudam a defini-la. Mas eu acho que antes disso, eu gostaria de mostrar alguns fatos sobre a pandemia da Covid-19. Notícias que eu encontrei fazendo uma simples busca no Google, e é bastante interessante porque nessa busca por notícias, a gente consegue ter uma amplitude de resultados que afetam diferentes áreas da nossa vida e da vida do planeta em si. Então, por exemplo, a pandemia ela alterou as relações de trabalho. A Organização Mundial do Trabalho ela alerta para os impactos da pandemia no mercado de trabalho. Entenda os impactos do coronavírus na economia global. A poluição atmosférica cai mundo afora com a pandemia de Covid-19. E notem que são diferentes fontes também. A pandemia reduz em até 50% as emissões de ônibus em São Paulo. 52% das emissões de CO2 e 56% das emissões de NOx, que são os óxidos nitrogenados. Para quem não sabe, só fazer um adendo, as emissões, os gases de efeito estufa, o GES, um dos principais gases é o CO2 e o CO, o dióxido e o óxido de carbono.
E os óxidos nitrogenados são os principais causadores de problemas respiratórios e problemas pulmonares, e eles saem dos combustíveis fósseis diretamente pela queima feita nos motores. Só para a gente ficar com essa informação gravada, tá? Conheça os efeitos da pandemia na recuperação do meio ambiente. Isso é um programa de televisão, um programa educativo sem censura, com especialistas em vida marinha da UFRJ. Procura por orgânicos, por alimentos orgânicos, cresce na pandemia, segundo a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Paraná. A pandemia de Covid-19 aumenta o interesse dos brasileiros em jardinagem e horta urbana, segundo a revista Globo Rural. A pandemia de coronavírus faz o e-commerce explodir no Brasil. Revista Isto é Dinheiro, ou seja, não é exatamente a produção de bens de consumo, mas sim a oferta de serviços. Restaurantes se adaptam à pandemia e lançam um serviço de drive-thru, Associação Nacional dos Restaurantes. Pandemia aumenta o número de imóveis vazios para aluguel em São Paulo. Isso, inclusive, na Avenida Faria Lima, que é um dos principais centros econômicos de São Paulo. Há muitos imóveis lá vazios, o que impactou diretamente no consumo de água, de energia, na quantidade, na frota presente nas ruas e naquele bairro. A ciência e tecnologia frente à pandemia. Como a pesquisa científica e a inovação estão ajudando a combater o novo coronavírus no Brasil e no mundo. Então, aqui a gente já saiu da perspectiva da nossa vida cotidiana e a gente já está se aproximando mais da perspectiva da ciência que serve, né? Do serviço que a gente presta enquanto cientista e do serviço que a ciência presta para a sociedade. Saúde mental e as intervenções diante da pandemia do novo coronavírus, revista de estudos de psicologia da Universidade de São Paulo. Em plena pandemia, governo do estado de São Paulo exclui universidades públicas e FAPESP e extingue os institutos paulistas. Isso se referia à PL 529. Os institutos como o local onde eu fiz o meu mestrado, que é o Instituto de Botânica de São Paulo, que era vinculado à Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo, que tem um jardim botânico centenário, que tem pesquisa em todas as áreas de botânica, ele foi extinto. Ninguém sabe para onde vai esse acervo, se realmente um instituto de biodiversidade vai ser criado, mas, enfim, é um contraponto em relação à notícia que mostra, né, a importância da ciência frente à pandemia. Global Land Analysis and Discovery, GLAD, que é um site que faz modelagem de diversas situações e de diversos elementos importantes para a gente entender a sustentabilidade no planeta, baseado em dados de biodiversidade e dados de botânica, aponta o aumento de, respectivamente, de 150%, 95% e 40% do desmatamento, respectivamente, na África e Ásia e América do Sul. Sendo que na África esse desmatamento é devido à lenha para cozinhar, e na Ásia e na América do Sul, a eventos como fatos como a grilagem, a mineração ilegal em áreas que deveriam estar protegidas e ao aumento do consumo da carne brasileira na China, porque enquanto a pandemia, né, tinha o seu momento de ápice lá, eles pararam de consumir a carne que eles mesmos produziam e as exportações aqui do Brasil cresceram bastante nesse momento, mas isso impactou também diretamente áreas florestadas aqui no Brasil. Opa, desculpa. Portanto, a gente pode concluir o seguinte, né, dessas notícias todas, que a pandemia ela modificou a forma como os seres humanos manipulam e consomem os recursos naturais, e que ela também modificou a forma da gente produzir riqueza e de acessar esses bens de consumo. E na escala individual, a pandemia ela promoveu uma série de desequilíbrios, né, seja na saúde fisiológica ou na saúde mental das pessoas. E esse é um aspecto negativo. Mas, por outro lado, ela promoveu um interesse pela reconexão com a natureza, o interesse por entender os ciclos naturais, e esse interesse ele vai desde o âmbito recreacional, ou seja, de você valorizar um parque, uma área verde, revegetar aquela praça que está perto da sua casa, ou mesmo de trazer um pouco da natureza na forma de uma horta, ou de revegetar o seu quintal, isso dentro da sua própria casa. Então, ela foi desde o âmbito recreacional,
até essa percepção da necessidade da gente preservar os ciclos, as funções e a biodiversidade na natureza. Então, um outro ponto positivo da pandemia é que muitas pessoas, inclusive aqui no Brasil, têm se despertado para a importância do conhecimento científico e de se valorizar o que a ciência faz e as soluções que a ciência pode trazer. A pandemia, ela alterou, portanto, uma variedade de hábitos de consumo e de comportamentos sociais que a gente reproduzia normalmente. Mas então, a gente pode pensar, o que é a biodiversidade? Qual é a escala da biodiversidade? Como é que ela funciona? Como é que isso nos afeta? O que a biodiversidade tem a ver com o clima com a biodiversidade, como um afeta o outro? E como as atividades humanas impactam a biodiversidade e a biodiversidade nos impacta? E o que tudo isso tem a ver com a pandemia? Então, eu queria apresentar para vocês o conceito, talvez alguns conheçam o conceito de biodiversidade, segundo a Convenção sobre Diversidade Biológica, que é uma variabilidade de todos os organismos presentes nos ecossistemas e complexos biológicos do globo. Então, ecossistemas, áreas de transição e qualquer outro ambiente em que a vida possa se manifestar, que depende da diversidade, ou seja, esse é um conceito importante para a biologia e para a ecologia. A diversidade é um número de diferentes espécies, e da abundância, que é o número de indivíduos de cada espécie presentes nesses ambientes. Sem esses dois parâmetros, a biodiversidade não se manifesta ou a biodiversidade não consegue se propagar ao longo das gerações. A biodiversidade, ou diversidade biológica, também é uma outra forma da gente tratar a biodiversidade, ela se expressa em 3 aspectos: funcional, taxonômico e filogenético. Funcional, a gente pode pensar como exemplo nas florestas. Existem florestas que têm um determinado conjunto de espécies vegetais e até de espécies animais que utilizam aqueles recursos que são ofertados para o sistema terrestre, seja na forma de energia, de luz, de água. Eles se comportam de uma forma muito semelhante quando a gente olha do ponto de vista do sistema terrestre. Essa forma de utilização e esse retorno que é produzido através de biomassa, que a gente vai conversar daqui a pouco, de biomassa, de expansão de áreas florestadas, de expansão de ambientes, e assim permite que exista a colonização de novas espécies naquele ambiente, que se mantenha um ambiente rico em diferentes espécies. Então, nesse aspecto, a gente está tratando da diversidade funcional. É como ele se expressa do ponto de vista ecofisiológico, como ele funciona dentro dos ecossistemas. Taxonômico, a diversidade taxonômica é aquela que vai tratar da forma, do jeitão que tem cada organismo. Então, se a gente pensar nas plantas, vamos pensar nas folhas. Existem folhas com diferentes aspectos. Existem folhas mais grossas, folhas mais finas, folhas com pelos, folhas sem pelos, folhas que são folhas simples, que são aquelas folhas que a gente olha e é um único indivíduo. E existem folhas que a gente chama de folhas compostas, como o de uma samambaia, né? Que cada folíolozinho daquele é um pequenino indivíduozinho, mas a folha como toda é composta de diferentes folíolos daquele. E a gente também expressa a diversidade através da diversidade filogenética, ou seja, como é que os genes eles podem caracterizar diferentes grupos. Como eu sei, por exemplo, que eu pertenço à classificação de ser humano, que eu sou da espécie Homo sapiens, e um macaco ele pode ser um indivíduo que a gente tenha uma similaridade histórica, a gente pode ter um ancestral comum, mas que hoje somos indivíduos de espécies diferentes. Então, a filogenética, ela vai tratar de entender a diversidade de espécies a partir das suas características genéticas e classificando elas nos diferentes grupos hierárquicos, né? Aquela história, reino, filo, classe, ordem, gênero, aí tem
gênero, espécie, e para algumas situações, como por exemplo, na botânica a gente também tem tribo, tem outros organismos que também a gente pode utilizar essa classificação de tribo, mas é como essa diversidade se expressa dentro dos ecossistemas. Pensando nisso, eu quero apresentar para vocês esse mapa, que é um mapa de um artigo que foi publicado agora em fevereiro de 2020, onde ele revisitava os padrões de biodiversidade. Existiam já algumas iniciativas, né, que foram feitas ao longo dos últimos 20 anos, de tentar mapear a biodiversidade, mas geralmente esse mapeamento ele acontecia, você encontra bastante mapa que ele coloca, né, onde são inseridas as espécies terrestres separadas das espécies aquáticas, marinhas especialmente. Uma modelagem em que incluísse tudo isso realmente faltava, e esse trabalho foi publicado agora em fevereiro de 2020. O que é interessante mostrar é que o mapa ele vai mostrando, então, das cores mais frias para as cores mais quentes, do azul para o vermelho. Aqui está escrito, né, em inglês, vocês desculpem que eu não pude traduzir. É a escala de riqueza, ou seja, a gente acabou de falar de riqueza de espécies, de diversidade de espécies, ou seja, o número de diferentes espécies que ocupam ambientes terrestres, que são esses, né, no gráfico ao lado, que estão exemplificados aqui em verde, e em ambientes marinhos, exemplificado aqui, desenhado em azul. Então, a diferença, né, então foi modelado isso em relação, e aqui eles mapearam, então, o número de espécies observadas e o número de espécies modeladas. Por que que existe? Né? Aqui a gente tem um mapa de erros residuais, porque é um mapa que é intrínseco do próprio algoritmo que gera esse mapa, né, da própria técnica que é feita para poder conseguir inserir dentro de um algoritmo todos os valores que são importantes, como número de espécies, quantidade dessas espécies, locais em que essas espécies existem, nichos que elas ocupam. Você coloca tudo isso dentro desse algoritmo. E essa diferença que existe entre as espécies observadas e entre as espécies modeladas, uma das explicações é que a gente ainda não conhece todas as espécies presentes no nosso planeta. A gente não conhece tudo. E muitas dessas espécies, provavelmente a gente vai perder antes que a gente possa conhecer, dado a forma equivocada que a gente ainda utiliza os recursos naturais, né, e dada todos os problemas ambientais acumulados ao longo, né, da nossa história dentro, né, de organismo vivente do planeta Terra, mas especialmente nos últimos 150 anos, desde o momento em que aconteceu a primeira Revolução Industrial. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês uma animação bastante interessante. Dentre os parâmetros que influenciam, né, e que são importantes para a gente entender a distribuição e a riqueza dessas espécies, né, tanto das espécies terrestres quanto das espécies marinhas, a gente tem aqui alguns elementos, alguns parâmetros. Um deles é a produtividade primária. Essa produtividade primária, ela está ligada diretamente com a capacidade fotossintética dos organismos. Ou seja, o planeta Terra, eu vou chamar ele a partir de agora de sistema terrestre. Ele é um sistema dinâmico e que ele existe porque existe um fluxo de energia e de água nele. Esse fluxo de energia é muito interessante porque o Sol ele pode emitir luz e pode emitir calor. E as plantas, assim como muitos organismos, assim como os organismos que fazem fotossíntese, os organismos fotossintetizantes, eles têm quase uma capacidade mágica de transformar energia luminosa em energia química, ou seja, trazer a luz do Sol que está presente no universo em disponibilidade de biomassa para sustentar toda a nossa vida. Então, quando a gente fala de produtividade primária, a gente está falando da capacidade desses organismos fotossintetizantes de produzir biomassa, né, de acumular biomassa,
seja biomassa terrestre, seja biomassa aquática. Outro fator importante é a luz solar, porque determinados organismos, eles têm maior capacidade de aproveitar a luz para transformar a luz em biomassa que outros. Porque aqui a gente consegue ver, inclusive, que conforme a gente vai apresentando esses parâmetros, a gente tem do 0 para o 6 um aumento na riqueza de espécies. E nesse aspecto, quando a gente trata só da luz solar, a gente vê que o número de espécies aumenta no ambiente terrestre mais do que no ambiente marinho. Quando a gente fala da temperatura, a temperatura, ela tem um certo nível em que ela mantém as espécies, né? As espécies viventes no ambiente marinho numa determinada quantidade, e um ponto a partir do qual essa riqueza de espécies aumenta. E esse ponto está vinculado a um aumento de temperatura, mas também não é um aumento de temperatura contínuo, ele tem um limite. Assim como para as plantas, a temperatura ela pode ser positiva ou negativa para o acúmulo, né, para o processo de fotossíntese, no ambiente marinho também não é diferente. Mas o ambiente marinho ainda tem um adendo de que ele está sujeito a uma série de outros eventos que são próprios da água e das correntes de água que se comunicam ao longo do planeta. Essa água, ela pode trazer mais ou menos poluentes, pode trazer mais ou menos sais, pode vir com maior ou menor temperatura, e isso impacta diretamente na população que consegue sobreviver e na população que é mantida dentro dos ecossistemas marinhos. Aqui, quando a gente olha o outro parâmetro, que é oxigênio e água, a gente vê, né, que nesse sentido, o ambiente terrestre, ele aumenta bastante a diversidade de espécies, quanto maior for a disponibilidade de oxigênio e água. Já no ambiente marinho, a relação ela não é sempre positiva, né? Neste ponto aqui, a gente vê uma inflexão aqui da curva, né? Ele vai descendendo, e nesse ponto aqui, a gente já tem esse ponto de inflexão dela. E são padrões bastante distintos entre o ambiente marinho e o ambiente terrestre. Além disso, a gente tem que avaliar a riqueza também considerando a profundidade e a elevação, profundidade ou elevação do terreno. Então, aqui a gente vê que quanto menos profundo e menos elevado é o solo marinho, maior é a diversidade de espécies que a gente encontra. Porque quanto maior a profundidade, menos luz chega. Existem organismos especializados em viver em ambientes com menos luz. Mas o número de espécies, a diversidade de espécies que vivem ali, que estão adaptadas a isso, é menor. Então, é muito importante a gente ter isso em mente, porque quais são as áreas em que a gente tem maior contato com o oceano? É a área de costa, não é a área do oceano mais profundo. E a área costeira é a área que oferece para a gente possibilidades de recreação, que oferece para a gente recursos naturais, né, como os peixes e os outros organismos que a gente usa para consumo humano. Além disso, a gente tem também algumas áreas em que a gente pode explorar petróleo, que pode explorar o gás que está embaixo desse ambiente, mas quanto mais profundo, mais difícil é essa exploração. Então, a área que é mais impactada pelas atividades humanas, que é a área costeira, também é a área que tem a maior diversidade de espécies, e por isso é tão importante a gente olhar com mais carinho para essas áreas. No caso dos ambientes terrestres, a gente vê que quanto maior é essa profundidade ou essa elevação, né, do solo, do ambiente onde esses ecossistemas terrestres estão instalados, nem sempre a gente tem um acréscimo no número, na diversidade de espécies, no número de espécies que vivem ali. Basicamente pelo mesmo motivo, porque quanto mais profundo ou mais elevado é o local,
Se você tem ambientes que estão muito próximos, por exemplo, um ápice de uma montanha, você tem uma diversidade grande ali, mas esse ambiente de costa, ele também está sujeito a uma série de intempéries, como, por exemplo, chuva, raio, quando um grupo de vegetação ali, por qualquer motivo que seja, morre, na hora que ela cai, ela leva consigo várias outras. Então, mesmo que exista uma diversidade grande de espécies ali, nos ambientes onde a gente tem uma maior elevação do terreno, ou a gente tem muita profundidade nesse terreno, a gente nem sempre tem uma grande diversidade de espécies. E a maior diversidade de espécies, ela no ambiente terrestre, ela está presente nesse espaço onde essa elevação não é tão alta. E geralmente são os locais onde a gente tem a maior presença das populações humanas, né? Especialmente se a gente pensar que no Brasil é muito simples a gente entender que todo o processo de colonização, ele aconteceu da costa para o interior. Muitos locais no interior do Brasil e de vários outros países são muito menos desenvolvidos do que os chamados centros, que na verdade não necessariamente estão no centro geográfico do país, mas é o local que historicamente esteve mais próximo da costa ou do local onde se iniciaram as atividades, a formação das cidades, das colônias ali. Aqui no Brasil isso é muito comum. Então é bem interessante esse trabalho porque ele dialoga com a realidade de diferentes locais do planeta e mostra para a gente o quanto pensar em biodiversidade é pensar em clima, mas também é pensar em complexidade, não em simplicidade. Não basta a gente entender que a gente tem que modificar o uso de determinados recursos naturais, ou a forma de extrair eles, ou diversificar o tipo de indústria, ou a forma como se faz a recreação naquele ambiente. A gente tem que pensar sob o olhar da complexidade em que as nossas ações afetam o todo, e o todo também nos afeta. Então, voltando no conceito de sistema terrestre, ao invés de eu chamar o planeta de planeta, eu vou chamar ele de sistema terrestre, porque ele é um sistema dinâmico. Daí até vem a ideia de Gaia, de que seja um organismo vivo, né? Porque ele, dentro da sua complexidade de funcionamento dos ecossistemas marinhos e dos ecossistemas terrestres, a gente tem uma infinidade de parâmetros que foram ao longo do desenvolvimento, né, da vida no planeta, se equilibrando para chegar no que a gente conhece hoje como vida. Então, o sistema terrestre, a gente pode conceituar ele como sendo, né, um sistema de entradas e saídas. Entradas e saídas de quê? De energia e água na superfície do planeta. Essa entrada e saída de energia e de água, ela vai determinar as chuvas, por exemplo, e o fluxo de carbono. Ou seja, o quanto a vegetação terrestre e o quanto as espécies fotossintetizantes, né, tanto terrestres quanto marinhas, conseguem acumular carbono, acumular biomassa, e o quanto essa biomassa se perde no processo de respiração celular, ou de decomposição da vegetação, ou o quanto desse carbono que antes era alocado, né, nos organismos que estão vivos, eles voltam para a atmosfera por outro motivo qualquer. Seja porque a floresta morreu, porque aqueles indivíduos no ambiente marinho morreram ou porque mudou, ou seja por qualquer outro evento que provocou essa decomposição nesses ambientes. Então, quando a gente trata aqui, quando vocês virem também falar em NPP, que é o Net Production, a gente está falando da diferença entre o carbono, né, entre o carbono que é acumulado pela fotossíntese, a biomassa que é produzida pela fotossíntese, seja no ambiente terrestre ou no ambiente marinho, e aquilo que de fato sobra alocado na forma viva, né, a biomassa que está presente nos organismos vivos, porque uma parte disso se perde pelo processo de respiração ou pelo processo de decomposição. Então, aqui uma ilustração bem simples, não tenho nem a pretensão de explicar o processo, a bioquímica por trás da fotossíntese, da respiração celular, porque
são coisas, né, de maior complexidade, de uma forma bem simples. Então, a gente tem aqui a folha, que é, né, a gente pode pensar isso também para os organismos marinhos, mas eu escolhi aqui um ambiente terrestre, que é o que eu tenho mais familiaridade. Então, a gente pode pensar que a folha é essa caixinha mágica capaz de transformar essa energia que o sistema terrestre recebe através da luz do sol em biomassa, né? E aqui, através da respiração do ecossistema e da respiração do solo, da respiração dos organismos que vivem ali, a gente tem uma diferença, então, entre essa biomassa que é acumulada e aquela que é perdida. Só que o clima, ele é modulado pelo fluxo dessas entradas e dessas saídas. Ou seja, o clima, ele é modulado também pela entrada de energia e pela entrada de água. Além disso, ele é modulado pela temperatura e pelo albedo. Eu já vou explicar para vocês o que é albedo. Quando a gente pensa, então, em energia solar, a gente está falando de calor sensível, calor latente e de luz. A luz, ela é importante para os organismos fotossintetizantes, para o crescimento, né? Porque a fotossíntese depende diretamente da luz. Para a gente, porque a gente enquanto ser humano, também precisa de luz. E porque essa luz, ela está também diretamente vinculada ao fluxo de calor sensível e de calor latente que chega na atmosfera, nessa camada limite da atmosfera, que é onde se encontram os ecossistemas terrestres e aquáticos. Se a gente pensar que aqui a gente está na superfície da Terra, né, no nosso chão, e que a gente olha para cima até o céu, existe uma distância muito grande, né? E existe nessa distância do chão até o céu, até as outras camadas da atmosfera, existe uma camada que se chama camada limite da atmosfera, e é nessa camada que a vida se manifesta, e é nessa camada que o calor sensível, ou seja, aquele que é capaz de promover aumento ou diminuição de temperatura, o calor latente, que é aquele capaz de mudar o estado físico da água, por exemplo. E, além disso, o processo de evapotranspiração, ou seja, o processo em que as plantas e os ecossistemas podem enviar umidade para a atmosfera, né? Então, a energia do Sol está diretamente vinculada nesses dois processos. E é isso que vai estabelecendo o clima como a gente conhece, seja o clima na nossa escala local, na cidade, no ambiente onde a gente vive, seja o clima na escala global. Mas em escala local e escala global, a gente tem características que são semelhantes e ao mesmo tempo diferentes, porque ao longo do globo você tem diferentes ecossistemas que podem utilizar e podem prover esses elementos constituintes do clima, né? Então, eles podem colocar mais ou menos água na atmosfera, mandar mais ou menos umidade para a atmosfera. E essa diferença, esse balanço entre a umidade presente na atmosfera e a capacidade de aquecimento da atmosfera promovida pelo calor sensível é que vai caracterizar o clima, como a gente conhece, ao longo do ano. Como o planeta gira e a gente tem diferentes posições geográficas, né, diferentes posições em que o nosso planeta está, então o nosso país pode estar mais próximo ou mais longe do Sol. Isso impacta diretamente a capacidade de aquecimento da atmosfera, dessa camada limite da atmosfera onde a gente está. E é assim que as estações, que a gente vai reconhecendo as estações do ano. Além disso, existe um outro conceito bastante importante, que é o albedo. O albedo, ele é a capacidade de reflectância que os ecossistemas têm. Então, ambientes florestais, eles têm uma grande capacidade de absorver luz, de absorver energia do sol. Só que, ao mesmo tempo, ela absorve essa luz, mas ela não reflete toda a luz, justamente porque o teto florestal é verde e existem florestas com diferentes altitudes, né, com diferentes alturas, com diferentes alturas, e florestas que têm aspectos funcionais. Lembra que eu falei que um dos aspectos da diversidade é a funcionalidade?
As florestas, elas têm aspectos funcionais diferentes. Então, ao longo do ano, ela pode emitir maior ou menor quantidade de umidade, ela pode ter maior capacidade ao longo do ano de produzir novos indivíduos, de produzir flores, de se reproduzir e permitir a reprodução de todos os outros organismos que estão vivos ali. E existem ambientes que têm menor capacidade de refletir, porque eles absorvem menos. Quais são os ambientes que absorvem menos? São esses ambientes que estão destacados na área vermelha, aonde a gente tem ou pouca cobertura florestal, ou a gente tem uma área predominantemente de gelo, né? E são esses ambientes esses ambientes dos polos terrestres. Mas essa era a condição ideal, né? A gente sabe que hoje em dia, em função do processo de aquecimento global, embora exista alguns grupos de cientistas que discordem de que o aquecimento global de fato exista, se é que ele existe ou não, no meu entendimento, o aquecimento global ele é um fenômeno presente. E essa diferença que a gente vê aqui, né, presente no albedo, que é essa capacidade de reflectância, ela é muito importante porque eles ajudam, né, essa reflectância ajuda a gente a controlar a temperatura da água, a temperatura dessa camada limite da atmosfera, onde os ecossistemas e todos os organismos vivem, além da própria temperatura da água oceânica. Mas também, por refletir bastante, ele ajuda a manter um equilíbrio entre um ambiente que recebe mais luz, como o ambiente dos trópicos, onde a gente tem o Brasil, que é mais ou menos uma linha média aqui desse mapa, e esses ambientes que recebem menos luz. Então, esses ambientes com mais luz, né, que estão mais próximos e que receberiam mais luz, eles têm uma estratégia evolutiva do ecossistema, que é ter essas florestas que ajudam a controlar o que seria esse excesso de temperatura. E, ao mesmo tempo, as partes dos polos que receberiam que se aqueceriam menos, né, por estarem mais distantes da luz do sol, eles podem refletir mais. Agora, a partir do momento em que as correntes oceânicas se modificam e que a gente modifica a cobertura florestal, tudo fica bagunçado, porque a umidade e o controle da temperatura promovido tanto pelos ecossistemas terrestres quanto pelos ecossistemas marinhos, né, e pelos polos, fica completamente desequilibrada, porque você pode ter áreas de águas oceânicas que podem ser mais quentes, mais aquecidas, e outras que deveriam ser mais frias, as que são mais frias poderiam estar mais aquecidas, e as que deveriam ser mais aquecidas, mais frias. E isso promove uma bagunça na biodiversidade, e isso, inclusive, pode produzir a queda da riqueza de espécies, uma queda na diversidade delas. E aí, é importante a gente lembrar que... Nanda, desculpe só te interromper, mas só para te lembrar do tempo, já estamos chegando no fim dos 40 minutos. Tudo bem, eu já estou minutos. acabando também, tá? E aí, a gente pode pensar que na situação da pandemia, a gente, se por um lado, a gente teve algumas situações que melhoraram as condições, né, desses controles climáticos, no sentido de que a gente diminuiu a quantidade de gases de efeito estufa, a gente diminuiu o uso de recursos naturais, diminuiu as atividades industriais. Por outro lado, algumas áreas, como a gente já viu em slides anteriores, tiveram processos de desmatamento mais intensificados. E essa é uma coisa importante para a gente pensar na pandemia, né? Quanto que o nosso comportamento e a nossa utilização, a nossa necessidade, ela afeta diretamente essa diversidade que é tão complexa e que se organizou ao longo de tantos anos, né, ao longo de todo o processo de formação de vida e de estabelecimento da vida no nosso planeta. Eu tenho aqui uma animação que é da NOAA, que ele mostra o aquecimento, as anomalias no aquecimento da superfície terrestre desde 1970 até 2100.
Quando eu vi esse modelo a primeira vez, isso foi em 2008. Eu ficava pensando, será que em 2020 a gente vai ter a situação que a gente tem hoje? Vamos dar uma olhada nele. E se vocês observarem, os locais aonde inicialmente começou nessa escala de azul e foi para a escala vermelha, que é um cenário de aumento da temperatura, mostrando uma anomalia na temperatura, no comportamento médio de temperatura esperado para aqueles ambientes, a gente pode relacionar isso diretamente com a amplitude das atividades industriais e com eventos importantes como o início da emissão de CFCs e de outras questões ambientais que foram acontecendo ao longo, né, dessas décadas de 1970 até o período atual, e a gente vê o quanto isso impacta não só a temperatura, mas agora como a gente sabe o quanto isso impacta toda essa complexidade que envolve a diversidade, e é essa diversidade que mantém a nossa possibilidade de vida no planeta. Então, aqui, só para finalizar, eu gostaria de colocar para vocês um breve histórico dos problemas ambientais no mundo. Então, a gente tem o DTT, entre 1960 e 1990, a chuva ácida, o buraco na camada de ozônio causado pela emissão de CFCs, a partir do momento que os processos, que a industrialização aumentou e que as pessoas tiveram acesso a eletrodomésticos, né? Então, não só os eletrodomésticos, mas existem outros equipamentos que emitem também CFC, mas basicamente, né? Eu lembro que quando eu era criança, a geladeira era a bola da vez, porque ela emitia muito CFC, né? O inverno nuclear, a poluição urbana, o assoreamento dos rios. Como respostas para isso, aconteceu, né, o acordo, que era o Clean Air Act, o Acordo de Ar Limpo, em 1970, editado em 90 também, o Protocolo de Montreal, que tratava da diminuição dos CFCs e o fim da Guerra Fria. Por outro lado, a partir de 90 até o momento atual, a gente tem, né, talvez um outro paradigma de problemas, né, o desmatamento das florestas tropicais, a perda da biodiversidade, problemas como dengue, escassez de água e aquecimento global, né. Como resposta, aqui no Brasil, nós tivemos, né, as leis brasileiras, como o estabelecimento de reserva legal, especialmente na área amazônica, e da área de proteção permanente, das áreas de proteção permanente, especialmente as áreas próximas dos mananciais, a Convenção da Diversidade Biológica e do Clima, em 1992, a cobrança pelo uso da água, da Agência Nacional de Águas, o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, que era a bola da vez no início dos anos 2000, lá para 2003, 2004, que foi um mecanismo proposto por um cientista brasileiro, o pagamento por serviços ecossistêmicos, que já foi ali no início da década de 2010, e agora a pandemia pela Covid-19. Só para vocês terem uma ideia, aqui eu estou mostrando para vocês um slide que é um slide até bem antigo, do professor Carlos Alfredo Joly, que é um dos coordenadores do programa Biota e um importante nome para pesquisa científica, né, na área de ecofisiologia, de botânica e dos coordenadores da FAPESP, onde ele mostrava, né, aqui esse quadradinho é o estado de São Paulo, e como no estado de São Paulo a gente tem uma grande diversidade, né, de florestas e de ecossistemas, e como o Brasil ele é diverso nos seus ecossistemas. Pensando na pandemia, eu gostaria rapidamente de só refletir com vocês sobre esse gráfico aqui. Eu esqueci de colocar o artigo, mas ele basicamente trata do conceito de ciência pós-normal. Então, quando a gente fala de sair da pandemia, caminhando ao novo normal, será que a gente vai encontrar respostas para os nossos problemas, que envolvem complexidade, que envolvem diferentes interesses econômicos, que envolvem diferentes culturas, que envolvem tantos parâmetros diferentes? Será que a gente vai encontrar uma solução para os nossos problemas
pensando exclusivamente no modo de produção de ciência normal, aquele onde a gente tem uma pergunta principal, a gente tem uma hipótese e a gente vai testar essa hipótese através de métodos conhecidos, dentro de uma área pré-concebida, né, dentro de uma área de especialidade, aonde a gente consegue avançar bastante e se aprofundar bastante no conhecimento, mas a gente pode perder um pouco a visão do macro, do todo. Nesse sentido, a ciência pós-normal, ela não vem dizer que a ciência normal é inválida. Muito pelo contrário, ela se baseia nesse método também. Mas a ciência pós-normal, ela fala que a gente tem que olhar para as complexidades, para todos os atores que estão envolvidos naquela situação, que os problemas ambientais, eles não podem ser tratados como uma questão científica, mas sim como uma problemática que envolve diferentes questões, diferentes áreas do conhecimento que exigem integração, e não só que esses campos, eles se comuniquem, como é o caso da maior parte dos trabalhos multidisciplinares, onde a gente tem especialistas de uma área, de outra e de outra, em que eles investigam dentro de suas especialidades e depois se comunicam para chegar num denominador comum. Mas que também a gente deveria avançar através do pensamento e da produção interdisciplinar, ou seja, daquele conhecimento transversal. Então, a gente vê hoje como cientista, e eu vejo hoje a necessidade da gente sempre se reinventar e da gente sempre se colocar para além da nossa área de especialidade, mas a gente se abrir também para novos métodos, para novas possibilidades, para novas parcerias, entender as complexidades nas quais o nosso ofício está envolvido, para que a gente, de fato, consiga chegar num denominador que promova solução. Então, o professor Felipe Assensi, ele sempre diz uma coisa que eu acho incrível e que isso mudou muito a minha forma de olhar para a ciência e de produzir. Se a gente tem um problema e não sabe o que fazer, o problema é a solução. Vamos transformar o problema em solução. Vamos fazer, por exemplo, da pandemia e da complexidade de coisas que a pandemia nos oferece como desafios, mas como uma oportunidade da gente integrar os interesses econômicos, os interesses individuais e a preservação da biodiversidade. Porque a manutenção da vida, ela é essencial e ela depende do equilíbrio entre todos os organismos viventes, porque a gente impacta diretamente e é impactado. Eu gosto bastante da ideia de pensar que o amor, a palavra amor é amor. A significa não e mor significa morte, né? Do latim. Então, o amor é aquilo que promove a não morte. O amor é aquilo que pode proporcionar maior diversidade, maior entendimento e respeito aos recursos naturais, ao planeta e aos recursos que mantêm a nossa vida. Então, que a gente entenda a pandemia como uma oportunidade, entenda o problema como uma solução. E aqui eu agradeço a vocês pela atenção, desculpem se eu me estendi, mas o tema realmente me empolga. Para qualquer contato, eu estou à disposição. Gostaria de agradecer também a minha orientadora, a professora Elizabeth de Nadai Fernandes, que está assistindo, acompanhando esse seminário, e agradecer a atenção de todos. Obrigada, Leon, pela oportunidade. Eu vou colocar aqui as perguntas. O Paulo Santana, ele perguntou, né, a reflexão endógena da academia é muito importante, mas como podemos ampliar no atual contexto? Como levar esse diálogo da academia, né, como ampliar esse diálogo da academia e levar ele até as comunidades de agricultores familiares no atual contexto. Então, seu Paulo Sérgio, é um prazer ter-o conosco, né, aluno da nossa unidade. Eu acredito muito que a forma mais eficaz sempre é o diálogo, de realmente levar para conversa mesmo, diretamente com esse
pessoal que está relacionado à produção de alimentos, né? E então, a conscientização mesmo de conversar, de explicar a importância justamente que eles têm nesse contexto todo, que eles precisam, né, ter essa consciência ambiental, justamente para que eles também possam ter como retorno por exemplo, se for agricultor, uma terra de qualidade por mais tempo, para que, se for produtor de parte, no caso, animal, para justamente que esses animais tenham saúde e no caso, ele não venha a ter perdas justamente por má administração ambiental daquele recurso que ele possui. Então, existem várias formas. E, obviamente, que a gente não pode ser hipócrita de não tocar na parte econômica e mostrar os benefícios que a longo prazo ele vai vir a ter. No começo, obviamente, sempre tem um investimento de uma mudança, né, no caso, para que esse pessoal que trabalha com os pequenos agricultores, né, que no caso o senhor está fazendo a pergunta, obviamente tem uma questão de investimento inicial, mas que a longo prazo a gente tem visto, né, que tem sim um retorno, inclusive financeiro, e que traz, né, novas possibilidades e novas fontes de produzir, sim, mas também devolver, né, para o ambiente, de alguma forma, trazer esse retorno. Então, ontem mesmo eu ainda fazia um curso do Senar, nessa parte animal, que é mais relacionada à minha parte do doutorado, e mostrando formas de reutilizar, por exemplo, os dejetos justamente dos animais, as fezes, no caso, então, que no começo teriam um certo investimento, mas que a longo prazo eles poderiam ter várias formas de retornar, até retorno econômico, no caso, para a propriedade, a partir do momento que eles tratam, né, então, porque existe toda uma questão ambiental muito correlacionada a essa parte, né, de quanto que a produção animal traz de poluentes, né, para o ambiente. Então, seria uma possibilidade, por exemplo, então, mostrar que ele tem como fazer um protocolo adequado para o tratamento naquela propriedade que vai trazer benefícios econômicos. Então, seria uma forma de beneficiar tanto o meio ambiente quanto aquele pequeno produtor. Ou a questão dos orgânicos, que a gente sabe que a população está bem, até acho que na palestra a Nanda mostrou que o pessoal está mais consciente de consumir esse tipo de alimento. Então, mostrar para esse agricultor que ele tem que estar se adequando a essa nova realidade e, a partir disso, ele buscar preservar o ambiente e trazer um produto que realmente a população está adepta, né, a consumir e aceitar esse tipo de proposta, mesmo que, por vezes, o custo que vai ser repassado à população acabe sendo maior. Então, eu acredito sempre no diálogo e de repassar essas informações e de mostrar até possibilidades, né, de como, no caso, instalar, né, esse tipo de cuidado com o ambiente nas suas propriedades. Nanda? Eu gostaria também de complementar, eu acho que a minha fala ela vai bastante ao encontro do que a Thaís coloca, mas eu tenho aqui também algumas outras inquietações também, que eu acho que são importantes e que talvez a gente discuta muito pouco na academia, porque a gente sabe que para o agricultor, para o pequeno agricultor especialmente, ter acesso a o que de mais novo está sendo produzido dentro da academia, ao que se tem de melhor ferramenta de tecnologia disponível para ampliar essa produção, diminuir perdas e minimizar os impactos, sejam eles impactos produzidos pelo próprio trabalho no ambiente, pela própria produção em si, sejam impactos dado os insumos agrícolas que ele pode utilizar, ou as moléculas que ele escolhe utilizar, porventura ele escolhe utilizar. Eu acho que é bastante importante a gente considerar que em todas as situações existem contradições. E as contradições, é importante a gente entender que elas estão presentes em qualquer conjunto em que tenha atividade humana. Ou mesmo se a gente pensar que não tem atividade humana, mas aonde você tem diferentes espécies vivendo no mesmo ambiente, cada espécie vai ter uma necessidade diferente. E talvez essas necessidades nem sempre sejam a mesma, sejam compartilhadas entre elas, né? E o exercício importante que a gente, como cientista e como academia,
tem que ajudar a promover é justamente o diálogo entre esses atores que têm diferentes interesses e que apresentam essas contradições. Entender que nem mesmo os grupos políticos têm uma única visão sobre aquele problema e talvez nem eles tenham todas as soluções ou tenham apenas uma única solução. Então é importante a gente escutar e se abrir para o diálogo com todos os atores que estão envolvidos naquela situação. E eu acho que nesse sentido, talvez a academia peque, porque a gente tem muito da nossa produção acaba ficando restrita para os nossos grupos, para os nossos, que a gente chama, né, dos nossos pares, aqueles que são cientistas e que atuam nas mesmas áreas que a gente. Muitas vezes a gente não consegue dialogar ou compartilhar com um colega que trabalha no laboratório ao lado, ou com um colega que trabalha no mesmo instituto, por diferentes interesses, por diferentes motivações. Isso não acontece, a gente, enquanto cientista, perde, a sociedade, enquanto cientista, perde. Se a gente pensar no pequeno produtor, pior ainda, porque para ele está muito mais lá na ponta, está muito mais difícil, está muito mais distante de conseguir acessar isso. Então, eu acredito que a minha geração tem a missão de conseguir promover esses espaços de diálogo dentro da academia e entender essa interação como formas de propor soluções para os problemas sociais. E, além disso, eu acho que é importante também a gente se atentar para a linguagem da produção científica, que muitas vezes está totalmente direcionada para os nossos pares. Por exemplo, num outro momento da minha jornada acadêmica, eu precisei aprender uma linguagem de programação de um programa que é muito comum entre biólogos, meteorologistas. É um software que faz diferentes análises quando você tem uma grande quantidade de dados, que se chama R. Para os meus colegas da meteorologia naquela ocasião, era muito simples pegar qualquer manual ou qualquer passo a passo presente na internet, presente em um livro, ler e conseguir reproduzir. Eu não tinha linguagem para entender, eu não entendia os termos que tratavam ali. Eu era uma analfabeta funcional para aquele assunto. Então, me custou muito tempo de estudo até que eu conseguisse pegar os manuais e tivesse capacidade, não de conseguir programar sozinha, porque a programação é uma coisa muito complexa, mas de conseguir saber aonde buscar ajuda e aonde buscar informação para fazer o que eu fazia, o que eu precisava resolver naquela situação. Então, isso não é muito diferente do que acontece entre a produção de um texto acadêmico que vai comunicar toda novidade e tecnologia que a gente produz e os diferentes pensamentos que a gente tem dentro dos grupos de pesquisa e que são de interesses da sociedade, mas muitas vezes essa sociedade não tem o letramento necessário, porque às vezes nem a gente tem. Se a gente vai ler uma outra área, talvez a gente não entenda. Então, é muito importante que a gente consiga trazer para esse pequeno produtor e para a sociedade uma linguagem que não seja menor, sabe? Mas que a gente consiga transformar todo o conhecimento que a gente tem e consiga comunicá-lo de uma forma simples, porque o simples não é sinônimo de fácil e não é sinônimo de menor complexidade, mas significa que a gente está se preocupando com aquele que está lendo, com aquele que quer ter aquela informação. E eu acho que nesse sentido a academia peca muito. Então talvez a nossa geração tenha essa missão de conseguir comunicar a ciência e informar a sociedade de uma forma diferente. Então, teve um comentário do Gilmar que eu gostaria de comentar, mas antes, como eu já trabalhei com agricultores familiares e estou atualmente também voltando a trabalhar com isso, eu gostaria de fazer um comentário. A ideia de levar o conhecimento científico para as populações, ela é uma ideia bastante atual, né? E nas últimas décadas é que se forma um abismo cada vez maior entre a produção do conhecimento científico e a cultura da sociedade, ou seja, a evolução do conhecimento científico não é acompanhado pela cultura.
E nós temos hoje práticas políticas, econômicas, práticas de educação que reproduzem ainda coisas que vêm lá do século passado, enquanto a ciência já está mostrando que a realidade precisa ter um outro olhar, né? E, nesse sentido, a comunidade científica tem percebido que a ciência, o cientista não pode ser aquela pessoa isenta, aquela pessoa que fica dentro do seu gabinete, do seu laboratório, fazendo a sua pesquisa e não se envolve com outras áreas. Há tempos vem surgindo cada vez mais uma ciência mais engajada, digamos assim, e um dos campos que emerge, então, é o campo da divulgação científica, né, e o conceito de alfabetização científica, assim como o conceito de alfabetização ambiental também. Sim, uma das noções que motiva a levar essa informação para as comunidades de agricultores, talvez conforme é a principal forma de alteração da paisagem, é a principal forma de degradação dos ecossistemas, né, da integridade da biosfera, e a principal forma como nós, como sociedade, nos conectamos com a natureza. Então, essa é uma questão preponderante, sim, é uma questão muito importante, né? Eu acredito que talvez possa ser um tema para um seminário à parte, né, essa questão. Mas, enfim, eu queria só fazer esse comentário. Quando eu trabalhei com agricultores a primeira vez, foi em Foz do Iguaçu, que é uma estação experimental do PTI, o Parque Tecnológico de Itaipu. Eles promoveram a conversão de mais de 1.000 produtores, pequenos produtores de agricultura convencional para agricultura orgânica, em muitos casos até agricultura agroecológica. E o que mas a gente fez várias visitas em várias propriedades, e o que se percebe dos agricultores é que há uma inversão econômica que precisa ser estudada. Quer dizer, eles comentam, basicamente, quando ele plantava com agricultura convencional, era inviável. Em poucos anos, ele conseguiu construir que quando ele produzia com veneno, de cada R$100 que entrava no bolso dele, mais de R$80 era custo de produção. E quando ele passou a produzir sem veneno, de cada R$100 que entrava no bolso dele, mais de R$80 era lucro limpo. Ou seja, o custo de produção da produção orgânica e sustentável, ele é muito menor do que a produção convencional. E se vocês pegarem qualquer dado em qualquer órgão da área, vocês vão perceber que o maior custo de produção da agricultura convencional é o agrotóxico, em segundo lugar o adubo, né? Então, a gente precisa gerar essa informação através de estudos para poder gerar conteúdos confiáveis, digamos assim, né, com credibilidade, para chegar nessas comunidades com informação crível, né, e convencer esse pessoal, ou melhor, mostrar que existem outros caminhos, né, que são mais sustentáveis, né, e que degradam menos o ambiente, que rompem menos com os sistemas da Terra, né, como a Fernanda colocou, os sistemas terrestres, né. A agricultura convencional, ela simplesmente aniquila os sistemas que hoje, né, que são os biomas que são responsáveis pelo equilíbrio climático da Terra e outros equilíbrios que são menos falados, né. Então, essas são questões importantes. Eu queria fazer esse comentário porque eu percebi que é um campo que eu tenho atuado, né, então eu tomei essa liberdade. Enfim, tem uma pergunta que o Paulo Santana faz sobre pegada ecológica. Eu não sei se é bem uma pergunta ou uma sugestão, né? No Brasil, durante a pandemia, intensificou-se o desmatamento, liberou-se o uso de muitos agrotóxicos, flexibilizaram-se leis de defesa ambiental e reduziram-se diretos dessa conjuntura na biodiversidade no meio ambiente. Eu acredito que a resposta para isso está sendo construída ainda pela ciência, né? Mas, a grosso modo, né, foram bastante negativos. Não sei se vocês querem fazer algum comentário, Fernanda e Thaís. Eu gostaria, sim. Você gostaria? À vontade, também? Se você quiser, pode começar. Não, pode ir, Nanda. Fica na sequência. Tá.
Na verdade, quando a gente pensa nessa história de pegada ambiental, eu não sou especialista nesse tema em específico. Existe até um programa de pós-graduação da USP, que é o Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, em que a maior parte dos trabalhos que são feitos lá são trabalhos interdisciplinares, e eles trabalham em diferentes aspectos, seja nos aspectos de modelagem matemática computacional, né, dos elementos de biodiversidade, como nos aspectos humanos. E tem gente lá que trabalha bastante com isso. Então, não sou especialista nesse tema, mas tem uma coisa que é bastante interessante, que eu acho que muitas vezes as próprias empresas e alguns setores econômicos que sabem que produzem impactos negativos sobre os recursos naturais, que impactam negativamente a permanência das espécies e a sobrevivência dessas espécies, né, por gerações, muitas vezes eles podem usar um argumento que é até bem conhecido no marketing ecológico, que se chama greenwashing, que é a lavagem verde. Então, parece que ele tem, né, que aquela empresa ou que aquele setor tem uma preocupação ecológica legítima, que está fazendo as coisas certas, mas na verdade não está. Por que eu estou falando isso? Há uns anos atrás, a empresa que antigamente se chamava Vale do Rio Doce, eles lançaram muito antes dos desastres, né? Isso foi em 2008, 2010, muito antes dos desastres, né, de Mariana, em Brumadinho, eles lançaram uma propaganda dizendo que eles estavam zerando o footprint deles, zerando a pegada ecológica deles. Uma coisa não é sinônimo da outra, tá? São conceitos diferentes. Mas, basicamente, footprint é um conceito que vem lá da meteorologia, no qual você mede todos os fluxos de emissão e de captação de carbono naquele ecossistema, e baseado, né, você faz isso com sensores que fazem um monitoramento tanto dos organismos que estão vivos, quanto dos gases e dos parâmetros que estão presentes na atmosfera. E aí, com isso, você faz uma conta em que você consegue identificar se aquele ecossistema está emitindo mais ou coletando mais carbono, né? Então, algumas áreas de mineração e algumas empresas de mineração, por exemplo, a Vale do Rio Doce, eles promoviam ações de reflorestamento, mas não era um reflorestamento obedecendo regras ecológicas, biológicas, de diversidade. Era um reflorestamento de uma área que estava desmatada, muito degradada, com pinos e eucalipto, ou seja, uma monocultura que depois ela poderia ter outra utilidade comercial, inclusive. Ia captar carbono? Iria captar carbono, mas não necessariamente iria zerar essa pegada ecológica ou teria uma pegada ecológica positiva. Estou dizendo isso porque quando a gente fala de pegada ecológica, a gente tem que considerar toda a complexidade que a gente tem naquele ambiente e nas atividades econômicas que estão envolvidas nisso. Aqui, o senhor Paulo Sérgio está perguntando quais os impactos diretos dessa conjuntura na biodiversidade e no meio ambiente. Eu acho que é muito isso, sabe? A gente ainda, enquanto cientista, existem muitos grupos de pesquisa que têm informações, mas talvez essas informações não estejam muito bem conectadas. Talvez essa informação ela não chegue de uma forma palatável para a sociedade. Então, muitas vezes a gente vê empresas que até tentam se promover dizendo que tem comportamentos e preocupações ecológicas, preocupações culturais, preocupações diferentes para manter a sustentabilidade daquele ambiente, mas não é exatamente o que eles fazem. Então, acho que é muito necessário que a gente ultrapasse o nosso conceito de o que a gente espera como normal, como comportamento normal ou aceitável, sabe? Que a gente ultrapasse o senso comum e comece a desconfiar um pouco e se aprofundar um pouco mais no que acontece dentro desses ambientes. E, nesse sentido, eu acho que a pandemia ela trouxe essa oportunidade para a gente, sabe? Apesar de ter todos esses problemas, a gente não sabe exatamente qual é o tamanho, né, do impacto de tudo que a pandemia causou nas atividades humanas e qual é o tamanho desse impacto em médio e longo prazo nos ecossistemas. Eu acho que a gente vai saber daqui 5, 10 anos se a gente tiver capacidade de monitoramento para isso. Mas eu acho que é importante que a gente tenha cobrança da sociedade
e de outros setores que têm interesse, né, e que disputam interesse pela manutenção daquelas áreas e daqueles recursos naturais, para que isso, de fato, seja mostrado como realmente aconteceu e que a gente possa mitigar esses efeitos, né? Uma observação, nosso tempo já está esgotando, então vamos fazer assim, eu vou deixar a Thaís fazer o comentário dela, e aí vou fazer o fechamento, ok? Bom, a minha fala vai de encontro ao que a Nanda comentou, né? Justamente que, na verdade, a gente não tem como ainda mensurar que, de fato, todas essas questões ocorridas durante esse período de pandemia vão causar a médio e longo prazo, mas, obviamente, que todos esses fatores ocorridos durante esse período que o seu Paulo Santana comentou, a gente fica, obviamente, com um prognóstico de que provavelmente nós vamos ter impactos, sim, bem negativos no ecossistema, né, na questão toda da biodiversidade, justamente porque esses ecossistemas tão importantes estão deixando de serem preservados, né, então, a partir do momento que não tem uma fiscalização para a questão do desmatamento, que ocorrem queimadas e não há nenhum tipo de interferência e se acha normal dentro desse conceito de normalidade que a gente, então, tem, obviamente a gente sabe que, infelizmente, não podemos, né, ser otimistas quanto ao que isso vai impactar futuramente. Mas tem formas de mitigar e que cada um de nós pode estar tentando fazer sua parte, mas obviamente nós vamos ter que sim implementar políticas de conscientização e principalmente de aplicação, né, dessas questões de consciência ambiental e da importância, né, que todo esse recurso, nós mesmos brasileiros somos extremamente privilegiados, né, pelo patrimônio da biodiversidade que a gente possui. Né, temos uma fonte de riqueza para exploração, para N possibilidades de medicamentos, de cosméticos, de todas as formas possíveis no nosso país, então a gente não pode abrir mão de algo tão importante, né, para a nossa população e para o mundo inteiro. Então, infelizmente, nós não temos um prognóstico muito favorável, mas ainda há tempo de reverter, né? Então, apesar deste momento não estar sendo favorável, a gente tem como tentar buscar soluções para que esses efeitos sejam o menor possível, né? A médio e longo prazo. Bom, pessoal, só colocar aqui um comentário que eu tinha esquecido, o Gilmar comentou, eu não concordo que estamos vivendo um novo normal. Para mim, é uma situação adaptativa momentânea. Realmente, essa é uma possibilidade que não pode ser descartada. De qualquer forma, o que a ciência nos ensina sobre a realidade, sobre os sistemas vivos e não vivos, é que o tempo só anda para frente. Não há como voltar ao que era. Um ecossistema perdido, ele não é recuperado, ele não é restaurado, ele é perdido. O que se pode é o que se chama hoje, tem sido usado um conceito, por exemplo, na Alemanha, que é de renaturalização, ou seja, conseguir se reestruturar os processos importantes que existiam ali, parte da biodiversidade que não se recupera. E uma situação, uma condição social, uma sociedade que existiu há décadas atrás, também ela não vai voltar a ser o que era. E as mudanças que estão em curso, sejam elas considerando a pandemia ou não, porque, na verdade, o que dizem os especialistas, é que a mudança que está em curso hoje, imposta pela pandemia, na verdade, é uma mudança que já vinha acontecendo, e a pandemia veio para acelerar essa mudança, especialmente em países como o Brasil, Índia e outros países que não estavam acompanhando esse processo de mudança. Então, assim, claro, existe uma possibilidade de que o novo normal seja apenas uma hipótese que não se confirme, mas o que tudo indica é que nós estamos passando por um ponto de viragem, tanto do ponto de vista social, como do ponto de vista ambiental, especialmente, os cientistas já vinham alertando sobre a possibilidade que as queimadas, né, do avanço das queimadas, do desmatamento, sobre a possibilidade de que nós ultrapassássemos um limite de desmatamento a partir do qual a Amazônia iria mudar.
O bioma da Amazônia iria mudar de um ecossistema tropical úmido para alguma coisa mais seca. E isso afetaria todo o clima da América do Sul abaixo da Amazônia. Isso eu comentei também no primeiro encontro. Então, assim, o clima, a questão de um novo normal, ela não é meramente especulativa, né? Ela é um produto de uma discussão acadêmica bastante intensa que está acontecendo no mundo inteiro. Mas, claro, concordo em parte, né, com Gilmar, existe a possibilidade de que tudo seja apenas um evento passageiro. Bom, pessoal, eu queria agradecer a participação de todos, e assim, eu não sei se a Thaís e a Fernanda querem colocar mais alguma coisa antes de encerrarmos. Desculpe os probleminhas técnicos, né? Enfim, de uma hora para outra explodiu o uso dessas tecnologias e as redes têm pregado essas peças. Mas, enfim, eu agradeço a presença de todos, agradeço a participação. Bom, então eu queria agradecer, eu acho que aqui a gente finaliza o nosso seminário. Obrigada pela atenção de todos e aqueles que resistiram com a gente até agora. Muito obrigada. Isso aí, obrigada, pessoal, pela atenção, né, por estarem conosco todo esse tempo, e agradeço, inclusive, a Nanda pela oportunidade também de estar com ela, né, dividindo esse espaço e, com certeza, aprendendo também. Então, foi uma satisfação. Para mim também, obrigada. Eu também agradeço a sua presença. Obrigada. Até a próxima. Até. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Bom final de semana.